Bom dia a todos e bem-vindos à primeira aula do disciplina de Introdução ao Aprendizado de Máquina. Antes, deixa eu me apresentar, meu nome é Rafael Camargo, sou professor no Centro de Matemática, Computação e Cognição da UFABC e eu trabalho com aplicações de aprendizado de máquina, principalmente nas áreas de neurociência, cidades inteligentes e computação de alto desempenho. Mas vou falar um pouquinho agora sobre a disciplina. O que veremos nela? O foco da disciplina será que permitir que vocês aprendam os principais conceitos aí de aprendizado de máquina. Por exemplo, o que é regressão e classificação, incluindo aí diversos tipos de algoritmos que fazem essa parte de regressão e classificação. A gente veremos um pouco sobre modelos lineares e não lineares e suas diferenças. Como fazemos para selecionar as características que utilizaremos para os modelos, né, e inclusive também como selecionar os modelos, diferenças de aprendizado supervisionado e não supervisionado. E nós, quando formos abordar esses tópicos, nós vamos abordá-los de dois modos diferentes. Nós teremos um aspecto teórico importante, onde eu irei apresentar um pouco sobre os algoritmos e suas propriedades estatísticas, que é super importante que quem trabalha com aprendizado de máquina entenda bem como esses algoritmos funcionam, né, e quando eles não funcionam. Tá? Então o objetivo não é que vocês só aprendam comandos aqui, muito pelo contrário, eu quero que vocês entendam aí realmente o que são esses algoritmos. E, obviamente, a gente precisa também de uma parte prática para que vocês possam utilizar o que vocês aprenderem aí da teoria, né? Então, o nosso foco será todo no uso de bibliotecas em Python para poder tanto analisar dados quanto visualizar os resultados. Então, no final de cada semana, nós teremos aí um pouco dessas duas partes. A gente começa com uma parte teórica e depois a gente vem uma parte prática para vocês aplicarem os algoritmos que vocês aprenderam durante a semana. E o que vocês precisam saber para fazer esse curso? Tá? Acho que isso é um aspecto importante. A primeira coisa, você já tem que ter alguma experiência aí com programação. Tá? De preferência Python, porque é a linguagem que a gente vai usar, mas não é obrigatório, porque se vocês conhecem alguma outra linguagem, por exemplo, Java, vocês podem ir lá e simplesmente fazem uma revisão rápida aí nos comandos de Python e provavelmente em pouco tempo vocês já conseguem pegar e começar a programar em Python. Python é uma linguagem bastante simples de aprender, é muito mais fácil do que a maioria das outras linguagens, então normalmente a transição de outras linguagens para o Python é tranquila. O único problema é se você tem zero de experiência em programação. Se você não sabe programar, esse curso aqui não é adequado. Você precisa primeiro ir lá e fazer algumas disciplinas aí básicas de programação antes de vir fazer essa disciplina. A segunda coisa, eu espero que vocês tenham conhecimento básico aqui de cálculo, né? Quer dizer, o que é uma integral, o que é uma equação diferencial. A gente não vai ficar aqui resolvendo um monte de equações, e eu não vou pedir para vocês também resolverem as equações, mas se vocês não tiverem conhecimento básico de cálculo, vocês vão ter uma dificuldade um pouquinho maior de acompanhar aí as explicações. Tá? A parte de vetores e álgebra linear também são bastante úteis. Tá? Então, quem já fez provavelmente vai conseguir acompanhar melhor as explicações. Assim, não é algo que é obrigatório vocês terem feito, mas é bastante útil. Tá? E alguma noção de probabilidade estatística. Esse último ponto aqui é importante, porque primeira coisa a gente vai estar falando de aprendizado de máquina, aprendizado estatístico, e se você não estudou aí coisas básicas do tipo o que é uma média, variância, o que é uma distribuição de probabilidade, tá? Se não tiver esses conceitos aí, vocês vão ter muito mais também dificuldade de acompanhar o curso. Tá? Uma possibilidade, se você estudaram muito pouco ou estudaram faz um tempo também, peguem um livro, peguem algum material aí sobre a área e façam uma revisão, tá? Essa também é uma maneira de vocês conseguirem acompanhar aí o curso, caso vocês tenham feito essas disciplinas há mais tempo atrás ou não lembrem muito bem o que vocês viram. Okay? Porque temos que lembrar que essa é uma disciplina mais avançada da graduação, não é uma disciplina de começo aí de curso. Bom, e como será a disciplina, né? O que a gente vai ver? Então a disciplina ela terá 12 semanas,
Então eu fiz aqui um planejamento do que a gente vai ver em cada semana. Então a gente começa a semana aqui, vai ser um pouco introdutória, né? O que é aprendizagem de máquina, suas aplicações. Depois a gente começa falando um pouquinho dos conceitos iniciais, né? Sobre regressão linear, um pouquinho sobre como fazer projeto de aprendizagem de máquina, de você pegar os dados, separar treinamento e teste, né? Acho que é uma coisa que é legal ver logo no começo também em seguida. Tá? Essa daqui vai ser uma semana um pouco mais curta, né? Que é a semana aqui do carnaval. Depois a gente vai ver um pouco sobre classificação, modelo de classificação, um pouquinho aí sobre reamostragem e seleção de modelos aí. Vou entrar mais em detalhe o que é quando chegar nas semanas ou durante o curso. Modelos não lineares. Depois falei um pouquinho também de modelos baseados em árvores, máquinas de vetores de suporte, aprendizado não supervisionado. Entraria um pouquinho em redes neurais. Tá? Redes neurais é um tópico bastante quente hoje em dia, né, que todo mundo quer estudar, mas redes neurais é algo bem mais avançado, então não dá tempo de cobrir ela muitas coisas nesse curso, porque a gente precisaria de um quadrimestre inteiro aí só sobre redes neurais para começar a entender um pouquinho mais sobre elas. Mas quando chegar na parte que eu também posso pegar e posso passar algumas referências aí para quem quiser prosseguir nos estudos, né? Depois, nas últimas 2 semanas, a gente vai trabalhar um pouco num projeto. Eu vou passar aí um conjunto de dados para vocês pegarem e trabalhar. E a ideia é que vocês peguem, façam uma comparação entre modelos, escrevam um relatório, como se estivesse fazendo aí um projetinho mesmo aí com aprendizado de máquina. Tá? Então a ideia aqui é pegar isso aqui e tentar consolidar tudo que vocês viram durante todo o ano. Vocês vão aplicar isso aqui nessas últimas 2 semanas. Então, só falando que esse cronograma ele é provisório, porque a disciplina ela pode ser alterada e depende de como for o andamento, muitas coisas podem acontecer, né? Então, isso aqui é um cronograma preliminar que eu tentarei seguir ao máximo. E outra coisa importante, isso daí é para quem está fazendo a disciplina nesse momento, tá? Porque os vídeos vão ficar disponíveis, então quem quiser vai poder poderá assisti-los depois. Mas para quem está fazendo a disciplina, está matriculado nela, a disciplina vai ser toda de modo assíncrono e a ideia é que toda segunda-feira eu irei fornecer para vocês algumas videoaulas gravadas, tá, com o conteúdo da semana. Então a ideia é que seja 1 ou 2 videoaulas, talvez 3, depende da semana. Passarei também alguns textos para vocês lerem ou vídeos para vocês assistirem que vão complementar o que eu passar aqui nas videoaulas e também algumas sugestões aí de leitura e as atividades para serem feitas em casa. E as atividades serão sempre disponibilizadas nas segundas e elas devem ser entregues até domingo. Então vocês têm um prazo bom aí para fazer as atividades. Eu vou sempre deixar uma extensão até segunda, porque às vezes, sei lá, se domingo der algum problema ou vocês não quiserem trabalhar no domingo, quiser trabalhar na segunda, ok. Tá? Então o prazo oficial é até domingo, mas vocês poderão entregar até segunda sem nenhum prejuízo aí na nota. E também, bom, para quem está matriculando disciplina, eu vou fazer depois outro vídeo explicando alguns detalhes bem específicos aí sobre a questão de notas, plantões de dúvida, tudo isso daí eu explicarei no vídeo separadamente, tá? Então não vou entrar em muitos detalhes aqui. Sobre a bibliografia, nós vamos usar principalmente esses 2 livros que estão aqui em cima. O principal que eu vou usar vai ser esse livro, An Introduction to Statistical Learning with Applications in R, que é vou chamar de R, né, fica mais fácil. Então ele é um livro que ele cobre vários algoritmos de aprendizado estatístico. Eu vou falar um pouquinho a diferença entre aprendizado estatístico e aprendizado de máquina. A similaridade é bem grande. E é um livro bom porque ele entra um pouco na parte aí teórica, né, dos algoritmos, como eles funcionam, por que eles funcionam, suas propriedades estatísticas. Então a gente vai usar ele como base para a parte teórica. E uma vantagem dele também é que ele está disponível para download. É só você entrar aqui no site aqui dos autores, você entra lá e você consegue baixar o livro gratuitamente. Então acaba sendo uma boa opção. E para a parte prática, eu não vou seguir exatamente esse livro, mas ele vai ser um dos que eu vou me basear em grande parte, que é o Hands-on Machine Learning with Scikit-Learn, Keras and TensorFlow. E esse livro aqui ele não está disponível para download gratuito, mas sua leitura não é obrigatória. Então, na verdade, vocês não vão precisar ler esse livro para acompanhar a disciplina. Toda essa parte prática eu vou passar para vocês. Mas quem quiser
obter uma cópia do livro, pode complementar aí o que eu vou falar usando ele, né? Esse segundo livro é totalmente diferente do primeiro, o foco dele é bem nessa questão de prática mesmo, quer dizer, como você cria um projeto de aprendizado de máquina, como que você pega os dados, limpa os dados, todos os passos aí do projeto. Então ele tem um aspecto bem prático mesmo, então ele complementa bastante aí o primeiro livro. Tá? Então, de qualquer forma, eu pus um link aqui para o site da O'Reilly. Eles têm também lá, você pode acessar ele gratuitamente, acho que, não sei se é por uma semana, lá, se você fizer o cadastro no site também, se vocês quiserem dar uma olhada. E alguns outros livros aqui que eu deixo aqui, para quem quiser consultar também. A gente tem o The Elements of Statistical Learning. Esse Elements of Statistical Learning é dos mesmos autores, que não todos são os mesmos, mas uma parte deles são, do Introduction to Statistical Learning. E eles cobrem mais ou menos a mesma coisa, só que esse The Elements ele aprofunda muito mais, né? Então, quem achar que esse livro aqui está muito superficial e quiser aprofundar mais, pode pegar esse segundo livro aqui, tá? Ele também é disponível para download gratuitamente. Finalmente tem o livro clássico aí de aprendizado de máquina, que é o livro do Bishop, Pattern Recognition and Machine Learning, que é outro livro que vocês podem utilizar também. Tá? Esse daqui também não está disponível gratuitamente, mas em geral eles têm se conseguem em bibliotecas, é um livro bastante comum. Okay? Então essa vai ser a literatura que a gente vai usar. Então, assim, só voltando, o único livro assim, que realmente vocês vão precisar, mas que é gratuito, é esse primeiro aqui, que eu vou pedir para vocês lerem algumas coisas, e então é um que é importante vocês terem. E agora vamos para a parte que realmente interessa, que é o aprendizado de máquina, ou como eles chamam também, aprendizado estatístico. Tá? Vou explicar um pouquinho aí sobre esses termos daqui a pouco. Bom, a primeira coisa é, o que é aprendizado de máquina? Como o próprio nome já diz, ele é um processo pelo qual máquinas conseguem aprender. Daí vem o aprendizado de máquina. Mas aprender o quê, né? Bom, a gente pode começar pensando em como que a gente faz algoritmos tradicionais para o computador. Por exemplo, a gente quer resolver um problema, a gente define, primeiro a gente estuda o problema, define um conjunto de regras para o computador poder resolver esse problema, e depois a gente avalia se com esse conjunto de regras isso funciona bem ou não. Se funcionar bem, ótimo, a gente já pode lançar o produto. Se não funcionar, a gente analisa os erros, volta a estudar o problema, faz novas regras e avalia de novo. Tá? Então essa seria a maneira tradicional aí de fazer um programa sem aprendizado de máquina. Tá? Esse tipo de abordagem funciona bem em alguns cenários simples, tá? Onde você realmente consegue escrever as regras, porque cenários mais complexos normalmente é impossível você descrever tudo em regras. Tá? E também quando o cenário é estático, quer dizer, o ambiente não muda. Então você escreveu as regras uma vez, elas ficam lá. Tá? Agora, se a gente tem um ambiente dinâmico que está o tempo todo mudando, em geral escrever regras não funciona, porque você tem que estar o tempo todo aí escrevendo novas regras. E onde que entra o aprendizado de máquina? É que daí agora, com o aprendizado de máquina, as regras não são escritas mais pelo programador. Elas são aprendidas pelo algoritmo. Então, o papel aqui do programador, do cientista de dados ou do especialista em aprendizado de máquina, qual que vai ser? Vai ser pegar e escrever e treinar algoritmos de aprendizado de máquina e fornecer os dados para treinar esses algoritmos. Então, qual que seria a ideia aqui? Você tem um problema, você estuda, daí você escolhe um ou mais algoritmos de aprendizado de máquina que você acredita que funcione bem. Então, durante o curso, vocês verão vários tipos de algoritmos de aprendizado de máquina e quais tipos são bons para cada tipo de problema. Você fornece um conjunto de dados para treinar esse algoritmo e daí você avalia a solução. Se funcionar bem, ótimo, já pode lançar, se não, você volta aqui e realiza esse processo de novo. E em caso de sistema mais complexo, em geral, essa é a única alternativa, você não consegue escrever regras aqui. E além disso, mesmo em sistemas simples, muitas vezes o algoritmo consegue aprender regras que dão um resultado muito melhor do que simplesmente escrever as regras aqui em cima. Então, vamos pegar um exemplo aí de um sistema de recomendação
de filmes numa plataforma aí de streaming. Digamos que você quer escrever regras, né, para recomendar filmes com uma pessoa, o que você faria? Né? Talvez você possa pegar, bom, vamos ver quais o gênero preferido da pessoa, quer dizer, qual que ela assistiu mais vezes. E daí você pode pegar, bom, ok, esse é o gênero favorito da pessoa, vou mostrar mais filmes desse gênero, vão ser essas as sugestões. Isso aí provavelmente é melhor do que pegar aleatório. Né? Mas, por outro lado, não é porque uma pessoa gosta de filme de drama que ela vai gostar de qualquer filme de drama. Tem diferentes estilos de filme de drama, né? Então tem os filmes mais hollywoodianos, tem os filmes mais do sistema mais alternativo, sistema europeu, ou talvez, sei lá, do sudeste asiático. Então você pode ter assim diferentes tipos de filme no mesmo gênero, né? E aí como que você iria conseguir separar isso daí? Tá? É, Vamos pensar agora no algoritmo de aprendizado de máquina para resolver esse problema. Tá? Como a gente poderia fazer? Bom, vamos supor que nessa arquitetura, nosso sistema, a pessoa pode dar nota nos filmes que ela assistiu. E daí, vamos supor que você tem vários usuários, cada um dá nota nos filmes. Uma maneira, talvez direta, de você conseguir fazer isso, pode pensar, bom, eu vou pegar um usuário e vou comparar com todos os outros usuários que estão na plataforma e vou ver outros usuários que têm um gosto parecido com o dessa pessoa. Por exemplo, deram notas parecidas em alguns filmes, notas positivas em alguns filmes, negativas em outras, e daí você pode pegar e ver quantos dois usuários são parecidos um com o outro. E daí você pode ver, por exemplo, um filme que esse segundo usuário gostou, mas que o primeiro não assistiu. Então, ótimo, você já tem uma recomendação para fazer. E daí você pode fazer isso com dados de milhões de usuários, e daí você passa a ter uma base muito rica. Né? Ou você pode começar a deixar cada vez mais sofisticado, né? Então você pode pegar, por exemplo, pegar filmes e dizer o quão parecidos que eles são. Né? E daí você pode fazer isso simplesmente vendo, bom, qual que é o perfil do usuário que gosta desses dois filmes? É o mesmo perfil? Provavelmente são filmes parecidos. Né? Então você pode ter várias métricas que você pode fazer isso também para classificar os filmes. E daí uma segunda estratégia pode ser, bom, a pessoa gostou desses filmes aqui, vou mostrar filmes parecidos. Né? Então tem várias maneiras aí de você pegar e treinar o algoritmo de máquina para fazer essas recomendações. Né? E as plataformas de streaming hoje em dia todos usam algum tipo aí de algoritmo de aprendizado de máquina. Okay? Mas vamos ver mais alguns exemplos aqui. Tá? Um exemplo bem clássico quando a gente fala de aprendizado de máquina é reconhecimento de caracteres escritos. Tá? Pode ter um que é um pouco mais fácil, né? Talvez de reconhecimento de placas de carros, quer dizer, não sei se é mais fácil, porque placa de carro tem o problema da sombra, tudo isso daí, né? Às vezes a letra tá ruim. Mas um que é bastante conhecido é esse de letras escritas à mão. E era um problema importante, por exemplo, que eles queriam resolver no caso lá no Correio nos Estados Unidos, de ter sistemas que você pega e você consegue ler automaticamente o número do CEP para separar as cartas. Tá? Agora, suponha que você quer fazer um algoritmo para reconhecer esses dígitos à mão e você quer fazer ele de modo usando regras. Quer dizer, como que você faria as regras para fazer isso? Né? Vamos pegar o número que talvez seja mais fácil, que é o 1. Você pode falar, bom, eu pego aqui e procuro onde tem os pixels pretos. Eu acho aqui. E daí você fala, bom, se os próximos pixels pretos estiverem embaixo, e você for fazer isso sempre só tiver pixels para baixo, ok, eu estou no número 1. Ótimo, você vai ficar feliz que você vai reconhecer talvez esse exemplo aqui. Mas quando você chegar aqui nesse da diagonal, a coisa já não vai funcionar. Daí você pode falar, então eu vou pegar os pixels se eles estiverem um pouquinho para cá, então ok, também conta como 1. Mas aí você começa a descer aqui e de repente tem pixel para cá e para cá, por exemplo, que a pessoa escreveu o número 4, e aí? Quer dizer, você vai criar uma outra regra. E você vai ver que rapidamente a quantidade de regras que você vai ter vai ser gigantesca, quase infinita, e você não vai pegar mais um monte de coisa, sei lá, às vezes tinha o número 1 aqui, mas a pessoa encostou a caneta aqui e ficou com um ponto aqui também. E daí você vai começar, bom, de onde eu começo a descer? Você vai ver que não tem fim a quantidade de regras. Né? E esse é o típico de um problema que você só vai conseguir resolver com o algoritmo de aprendizagem de máquina. Né? E não vou dizer que só vai conseguir resolver. Já tinha sistemas antes de visão computacional que faziam reconhecimento de caracteres, tudo, mas eles eram
a precisão deles não era tão boa assim. Tá? Então, não vamos esquecer de toda essa literatura aí da parte de visão computacional, a parte de algoritmos que eles chamam de OCR, né, que é reconhecer caracteres. Okay? Mas com a aprendizagem de máquina, esse problema ele é bem simples de resolver e com uma taxa de acerto altíssima. E a arquitetura que normalmente é utilizada para isso daí são redes neurais. Tá? E o que são redes neurais? Redes neurais é um tipo de algoritmo onde a gente define lá uma unidade básica que a gente chama de neurônio, né? E daí você tem um grupo grande de neurônios. E cada neurônio aqui ele se comunica com outros neurônios através de mensagens. E daí cada neurônio aqui, por exemplo, vamos pegar aqui, tá? Eu posso ter aqui um grupo de neurônios, cada um representa um pixel dessa imagem. E aqui vamos supor que são todos os pixels da imagem aqui, eu tenho um monte de neurônios verdes. Na segunda camada, eu posso ter um grupo de neurônios azuis que recebem mensagens desses neurônios que estão representando aqui esses pixels, só que cada neurônio manda mensagem com um peso diferente. E daí eu posso usar isso, por exemplo, para detectar bordas. Então, se por exemplo tem um neurônio aqui onde ele pode dar um peso aqui, por exemplo, vamos supor que o preto é valor 1 e o branco é 0. Né? Então você tem aqui um peso positivo, um peso maior aqui, dá uma importância maior aqui de um lado do que desse lado, e desse lado aqui os pesos têm uma importância muito pequena. Então se você tiver uma borda onde essa parte aqui está preta e essa parte aqui está branca, esse neurônio aqui vai responder bastante. Né? Por quê? Porque ele vai estar sendo bastante ativado por esses pretos aqui. Né? Então a gente está conseguindo fazer aqui algoritmos que conseguem detectar bordas. E daí você pode ter um monte de neurônios que detectam diferentes bordas, por exemplo, mais na vertical, mais na diagonal. E daí você consegue combinar. Se aqui, por exemplo, você tem um conjunto de neurônios que detectam bordas e que você tem uma borda um pouco aqui em cima, depois uma outra aqui para baixo, mesmo que elas não sejam exatamente vertical ou horizontal, mas eles estão um pouco próximo mais da vertical da horizontal, ou você tem um ângulo mais ou menos relativo entre os dois aqui para formar a parte de cima do 2, essa rede vai detectar. Né? E daí com isso ela consegue fazer uma classificação, por exemplo, isso é o número 1, isso aqui é o número 2, isso aqui é o número 3, com uma acurácia bastante alta. Em geral, quanto mais neurônios você tiver na rede, melhor você vai conseguir ser a sua acurácia, desde que você tenha exemplos suficientes. Tá? Então o melhor caso é você ter uma infinidade de exemplos, você tem um monte de neurônios na rede, e daí ele vai conseguir aprender super bem a distinguir esses caracteres, vai distinguir provavelmente tão bem quanto um ser humano, ou dependendo até melhor. Tá? Só lembrando que o nosso cérebro é formado por neurônios, e essas redes neurais elas são em grande parte inspiradas pelo funcionamento do nosso sistema nervoso. Tá? Então no final, coisas que em geral a gente faz bem são coisas que as redes neurais fazem bem também. Um segundo exemplo aqui digamos que a gente quer fazer um sistema de navegação para um robô de limpeza. Então o que a gente precisa, né? A gente pode pensar aqueles robozinhos, um robozinho aqueles lá que ficam no chão, né, pequenininhos, que vão rodando lá por toda a casa e vai tirando a poeira que está no chão. E uma estratégia simples é criar simplesmente o que a gente chama de heurísticas, tá? Então sempre que eu falo heurística, o heurística é um termo aí mais técnico para regras, vai. Então a gente está criando heurísticas simples, tipo, siga em frente até bater uma parede. Quando bater na parede, segue por uma direção aleatória qualquer. E se você fizer isso, provavelmente esse robô ele vai passar na casa toda. Pode ser que demore, mas ele vai circular na casa inteira. E daí eles podem até tentar aprimorar essa heurística aí do tipo, se ele bater, ele tem mais probabilidade de ir para um dos lados do que voltar para trás. Você pode testar várias heurísticas de diferentes tipos de mapa e ver qual que é melhor e você põe no robô. Né? Isso foi um caso típico aí de uma programação baseada em regras. Né? Agora a gente também pode criar robô utilizando o algoritmo de aprendizado de máquina, para que o robô consiga aprender aí maneiras melhores de percorrer todo o ambiente. Então, vou pensar num algoritmo que pode ser um pouquinho mais simples. Vamos supor que o robô ele tem um sensor que sempre que ele anda, ele consegue medir quanto que ele andou. Então ele sabe se ele andou 1 metro, se ele andou 5 metros. Tá? Isso é sensor é relativamente fácil de fazer. Tá?
E daí ele pode ter uma memória onde sempre que ele vai andando lá, então pode ser uma memória que um conjunto de bytes aqui, de bits, onde sempre que ele andou no lugar, ele pinta de branco. E locais que ele não andou, ele mantém como preto. Tá? Então, inicialmente tudo preto e todo local que ele passou, ele pinta de branco. Depois de um tempo, ele vai ter um mapa do ambiente. E daí, tendo esse mapa, você pode rodar diferentes simulações, ele pode rodar diferentes simulações com diferentes heurísticas, testar um monte automaticamente, né? E daí define, essa heurística aqui é a melhor. E daí ele passa a usar aquela. Né? Então, o robô automaticamente aprendeu uma maneira aí, descobriu uma maneira de limpar aquele ambiente. É óbvio que na prática é um pouco mais difícil do que isso, porque para saber o melhor caminho, você tem que saber onde o robô começou. Então, o melhor caminho ele teria que estar sempre no mesmo ponto inicial. Se ele está aqui, o melhor caminho é um, se ele começa daqui, o melhor caminho é outro. Mas tem um problema mais difícil, porque normalmente quando ele for começar a limpeza, ele não vai começar sempre no mesmo lugar. Provavelmente ele vai começar de um lugar diferente. E daí ele vai ter que descobrir onde está. E descobrir onde está já começa a ser um outro trabalho mais difícil, né? Se falar, ele andou tanto e bateu, falar, bom, a probabilidade de estar aqui é tanta, e a probabilidade de estar aqui é zero, porque senão ele teria batido antes. Então você vai ver que a coisa começa a ficar difícil. Né? Ou a gente pode até pensar num algoritmo super complexo para um robô, sei lá, um robô que tem vários tipos de sensores de ultrassom, câmeras, LiDAR, que é um tipo aí de radar, né, com laser, que é muito usado em carros autônomos. E daí ele pode ter algoritmos aí que olha o ambiente, define onde que estão móveis, onde que está tudo na frente, e toma uma decisão do qual que é o melhor caminho seguir. Né? Ou ele já consegue identificar automaticamente onde que ele está no ambiente e assim por diante. Então, as possibilidades aí são infinitas. Mas é claro que assim, a gente não vai chegar nesse nível aqui, né, nessa disciplina aqui. Isso daqui já é uma coisa bem mais avançada aí, mas pelo menos é legal vocês terem uma ideia aí o que dá para fazer com aprendizado de máquina. E agora, falando um pouquinho mais aí sobre o que a gente vai ver no curso, né? Eu falei bem rapidamente anteriormente, mas foi só citei os tópicos praticamente. Então, assim, a área de aprendizado de máquina é imensa. Tá? E inclui, além de várias coisas que a gente vai ver aqui do aprendizado de máquina mais clássico, toda a parte de aprendizado profundo, que por si só daria para ter várias disciplinas só sobre aprendizado profundo, né? É uma área gigante. Por exemplo, outra coisa que tem aprendizado por reforço, que é, por exemplo, você tem esses sistemas aí que para jogar xadrez, eles são treinados por um tipo de técnica chamada aprendizado por reforço, onde você tem um agente que interage com o ambiente e a partir do sinal do ambiente, né, que a gente fala que é o sinal de reforços, ele diz se aquela decisão que ele tomou, aquela atitude que ele tomou foi positiva ou negativa, ele vai coletando um monte de sinal, né? Então ele vai tomando um monte de decisões, vai coletando sinal aí sobre se essa decisão foi boa ou não, e com o tempo ele começa a aprender aí como interagir com aquele ambiente. Tá? Então, por exemplo, esses algoritmos para jogar xadrez, eles usam esse tipo de aprendizado por reforço. Tá? Em geral, o robô também usa muito aprendizado por reforço também, e tem várias áreas que utilizam ela. Tá? Isso aqui também é uma outra área que daria no mínimo uma disciplina inteira sobre isso aqui e provavelmente muito mais. Tá? E outras técnicas também. Então, só para dizer que a área é imensa, a gente vai cobrir uma pequena parte dela, a parte mais clássica dela. Tá? E até porque para entender essas áreas aqui, você precisa entender o básico. Não adianta a gente ir direto para elas. E também porque, né? Assim, quer dizer, ninguém vai estudar a equação diferencial antes de estudar álgebra e cálculo básico. Tá? Então, a gente não vai estudar as coisas avançadas sem estudar o básico, senão, como eu falei, a gente não vai entender nada. Então, assim, o que a gente vai focar um pouco nesse projeto aqui, né, além da introdução, né? A gente vai falar muito sobre aprendizado supervisionado. O aprendizado supervisionado, ele é o caso mais típico de aprendizado de máquina, que é aquele caso onde você mostra para o seu algoritmo vários exemplos e o algoritmo tenta aprender a partir desses exemplos. Tá? Então, por exemplo, sei lá, você pode pegar e você está querendo prever que tipo de filme uma pessoa vai gostar. Então, você pode mostrar um monte de exemplos de filmes, tá, para a máquina e dizer qual que é a nota que aquela pessoa deu. E daí ela pode pegar e começar a aprender alguma função que mapeia o filme, as características do filme na nota que ela vai dar.
Tá? Então, quando eu falo mostrar um filme e as notas, quer dizer mostrar um filme e várias características do filme, né? Porque o algoritmo consiga aprender, tirar o que de cada filme é importante, se é o gênero, se é o diretor, se é o tipo de filme. Então, consegue pegar várias informações do filme e a partir daí ele tenta mapear numa nota. Ok? Então a gente vai ver algumas coisas simples de regressão. Regressão é quando você tenta prever algo que tem um número real. Então, por exemplo, uma nota seria regressão, né? Uma nota de 0 até 10. Então, é uma regressão. Você pode ter uma classificação, onde você pode dizer a pessoa gostei ou não gostei. Então, nesse caso, você tem categorias, então duas categorias. E a gente vai ver alguns modelos que são lineares, que são um pouquinho mais simples, mas são mais fáceis de entender, e alguns não lineares, que são um pouquinho mais poderosos, mas eles também são mais complicados. Depois do aprendizado supervisionado, a gente vai ver um pouco sobre aprendizado não supervisionado. Aprendizado não supervisionado é um pouquinho mais difícil de explicar rapidamente, mas a ideia é que são algoritmos que tentam extrair propriedades estatísticas do dado de modo automático, sem se precisar fornecer esses rótulos. Tá? Então, vamos pegar no caso de filmes, por exemplo, você pode ter um algoritmo que tenta categorizar os filmes em filmes que são parecidos, usando diferentes informações sobre o filme em si. Tá? Isso poderia ser algo assim. Então a gente chama isso daí de algoritmos aí de agrupamento. Depois a gente vai ver um pouquinho aqui sobre redes neurais. Então a gente vai ver bem pouquinho, mas pelo menos para vocês saberem o que é, ter uma noção aí de como elas funcionam. E daí eu vou deixar para vocês também alguns exemplos de cursos online, livros que vocês podem usar para poder aprender um pouco mais por conta própria. Tá? Uma coisa legal hoje é que com a internet, a quantidade de material disponível ela é muito grande. Então você pode assistir um curso que foi dado lá em Stanford gratuitamente pela internet, tá? Desde que esse curso esteja disponível. Obviamente nem tudo está disponível, mas tem muitas coisas que estão disponíveis. Tá? E redes neurais é uma coisa que tem uma quantidade gigantesca de material disponível. Tá? O único ponto negativo é que é quase tudo em inglês. Em português tem muito pouca coisa. Tá? Então você vai ver que o domínio do inglês é muito importante aí na parte da computação, né? Essa parte de aprendizado de máquina. E em português a quantidade de material é muito menor. Okay? E depois vem um pouquinho aí, a gente vai ver também um pouco sobre o fluxo completo de projetos, né? Quer dizer, como que você pega os dados, como que você limpa eles, como que você analisa aí o que tem nesses dados, que a gente chama de análise de características, como treina os modelos, como interpreta resultados. Então, a gente vai ver um pouco de todo esse fluxo aqui. Tá? Então, acho que com os 10 vocês vão ter uma visão muito boa aí da área de aprendizado de máquina, o que dá para fazer, o que não dá e como que você usa isso daí num projeto real. Okay? E só falar um pouquinho o que ia dizer, né? Porque que a gente está usando um livro que chama An Introduction to Statistical Learning, tá? E porque o termo aprendizado estatístico. Então, normalmente, o termo aprendizado estatístico a gente acaba usando quando o foco é utilizar algumas ferramentas para entender melhor em um conjunto de dados, tá? Então, quer dizer, por que vem estatístico, primeira coisa, né? Porque no final, assim, quando a gente tem um domínio qualquer, tá? A gente não tem uma informação completa sobre ele. A gente tem apenas um pequeno conjunto de dados. Então, no caso lá do sistema de recomendação de filmes, você tem um exemplo de alguns usuários que deram a nota. Tá? Mas você não tem uma informação total de quais são todos os filmes que aquela pessoa gosta. Você não sabe, você tem alguns exemplos que a pessoa deu. Né? E daí você tenta extrair alguma informação disso daí. E por isso que vem muito o nome do termo estatístico. Tá? E praticamente tudo no mundo que a gente faz, você tem a gente fala que é estatístico, né? Sei lá, você quer fazer pesquisa de opinião para a eleição, por exemplo, de presidente, vai ser estatística, você não consegue entrevistar todo mundo, você vai entrevistar algumas pessoas. E daí, a partir de ferramentas estatísticas você consegue dizer, provavelmente, se aqueles dados são confiáveis ou não. Tá? Mas voltando aqui ao aprendizado estatístico, né? Então a gente usa essas ferramentas para entender esse conjunto de dados, e esses resultados ele pode ser utilizado por quem? Pode ser utilizado por seres humanos, que no caso é o seu cientista de dados, né? E que tá trabalhando em uma empresa, está fazendo uma pesquisa científica, o que for, ou por computadores diretamente, no caso, sistema de inteligência artificial. Então, você está fazendo, por exemplo, um robô que pega e tem as imagens lá da câmera, ele pega as imagens,
tenta extrair informações, né, quais objetos que estão nessa imagem, por exemplo, ou qual é a distância deles, e daí ele mesmo usa para tomar decisões. Tá? Então, tudo que a gente faz aí com o aprendizado estatístico, com o aprendizado de máquina, pode ser usado tanto pelo ser humano ou pelo próprio computador. Agora, um ponto super importante que eu vou gastar alguns slides falando sobre ele é sobre a questão de modelos. Né? Porque eu vou usar o termo modelo o tempo todo e sempre que a gente fala de aprendizado de máquina, a gente fala modelos de aprendizado de máquina, então é tudo modelo. Tá? Agora, por que modelo? Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que todo conhecimento que a gente tem do mundo, assim, conhecimento de modo que a gente consiga interpretar, né, eles são sempre na forma de modelos. Por quê? Bom, o mundo é extremamente complexo. Então, em uma sala, normalmente a gente vai ter algo em torno de 10 elevado a 25 moléculas de gás. Né? É um número praticamente infinito, né? Vamos pensar que 1 bilhão de moléculas é 10 a nona, 1 trilhão é 10 a 12. Agora imagina quanto que é 10 a 25. Tá? Você vai pegar 1 trilhão vezes 1 trilhão. Ó, quase. Acho que eu troquei aqui, né? É 1 bilhão vezes 1 bilhão vezes 1 bilhão, né? Porque 1 bilhão é 10 a 9. E além disso, o corpo humano, por exemplo, ele tem da ordem de 10 trilhões de células. Né? E cada célula é super complexa, porque ela também vai ter lá um monte de moléculas, um monte de enzima, tudo interagindo, DNA. Quer dizer, então, se a gente fosse realmente querer saber exatamente o que está acontecendo no corpo humano, ia ser impossível. Né? Então, a única maneira que a gente tem de entender esses sistemas aí é criando modelos simplificados deles. Então, por exemplo, essa questão das moléculas de gás. A gente tem a termodinâmica, que, por exemplo, pode falar, bom, se eu tenho, sei lá, vamos pensar aqui sistemas aí de vapor, né, de energia a vapor, que isso foi muito utilizado. Então, qual que é a energia que você tem numa caldeira? Ela vai ser uma função da pressão e volume. Então, você tem uma pressão, você tem um volume, você vai ter uma função que você combina esses dois valores, você chega na energia. Tá? E daí você acaba tendo essa informação sobre energia sem ter que se preocupar exatamente com as moléculas que estão lá, em que posição que elas estão, que velocidade que elas estão viajando, você não precisa se preocupar com nada disso. Tá? Você olha a pressão e volume, você sabe a quantidade de energia. Tá? Então isso é um modelo. O nosso corpo também é a mesma coisa. Né? Tudo que a gente descreve sobre nosso corpo, que a gente sabe, é sempre com modelos. Vamos pegar sistema nervoso, tá? Então vou pegar sistema nervoso, por exemplo, a gente tem nossos modelos de que, bom, a gente tem um neurônio, que é a unidade básica, eles se comunicam através principalmente de sinapses pela liberação de neurotransmissores, e ele é, por exemplo, dividido em áreas. E daí a gente fala, bom, daí tem uma área, por exemplo, o hipocampo, que é responsável aí pela formação de memórias. Mas vamos pensar que tudo isso são abstrações. Tá? Não dá para dizer que o hipocampo tem uma função, porque o hipocampo não foi projetado, que alguém falou, vou projetar com o hipocampo que vai ter essa função. Tá? Ele foi se desenvolvendo aos poucos, em termos evolutivos, desde os animais mais simples eles já têm, quer dizer, mais menos evoluídos na escala evolutiva, né, eles têm lá o seu hipocampo, e essas células, a partir aí do tipo de receptores que tem, como que elas alteram aí a eficiência das sinapses, elas foram desenvolvendo como se fosse uma capacidade de pegar e armazenar alguns padrões de ativação. Então seria o seguinte, você pega e você tem um grupo de neurônios que está disparando. E daí esse grupo de neurônios consegue armazenar quais são os neurônios que estão disparando nesse momento, e depois consegue recuperar qual que é esse padrão, quer dizer, qual que é esses neurônios que estavam disparando. Então a gente pode chamar isso aí, por exemplo, de uma memória. Né? Então, tudo bem, a gente pode ter esse modelo, essa abstração de que a função do hipocampo é armazenar memórias. Mas ele não faz só isso, ele faz mais um monte de coisa. Né? Então, por exemplo, ele tem uma função relacionada à localização do animal, aparentemente ele também está relacionado à questão de sequências, juntar informações de vários tipos, ele tem uma infinidade de funções. Então a gente nunca vai pegar e conseguir falar, o hipocampo ele faz só isso. Não faz. Por quê?
na verdade, as células estão lá interagindo de diferentes modos, e daí, de algum modo, alguns tipos de interações acabam gerando alguns resultados que a gente gera uma abstração e fala, isso aqui é memória. Tá? Mas toda essa abstração foi inventada por nós, não é que o hipocampo faz exatamente aquilo. Tá? A mesma coisa, sistema circulatório, imunológico, né? Imunológico é o pior, porque em geral quando você vai explicar, o pessoal sempre pega um pouco dessa analogia com o exército, fala, aqui eu tenho o general, aqui eu tenho as células que vão fazer o reconhecimento, aqui eu tenho as outras células que vão atacar, entendeu? Mas no final não é isso, é um monte de células que está lá, umas tem os receptores que conseguem detectar lá a presença de uma outra molécula que no princípio não faz parte do corpo, quer dizer, de um vírus que não faz parte do corpo, e no final é isso, mas a gente cria essas abstrações, ok? E o nosso cérebro é excelente criador de modelos. Quer dizer, o que ocorre se eu solto o objeto no ar? Nosso cérebro aprende que ele cai. Na verdade, bebês já sabem que ele cai, e você não precisa ensinar a teoria da gravidade para eles. Então, se você tiver um bebê lá, se soltar um objeto e ele não cair, o bebê vai ficar olhando espantado. Você fala, como assim não caiu, né? Ou, sei lá, você vai atravessar uma rua e você quer saber quanto tempo que vai demorar para o carro chegar no cruzamento para saber se vai dar tempo de se atravessar. Ó. Você não vai fazer cálculos de velocidade, ou se ele está acelerando, está diminuindo para saber se vai chegar. Na verdade, seu cérebro pega mais ou menos a distância, faz uma estimativa bem rápida aí do velocidade do carro. Você tem um modelo mais ou menos de como o carro se comporta, o cérebro, e ele vai dizer, provavelmente dá tempo ou não. E a gente pode ter coisas super complexas, né? Por exemplo, você está indo lá e você quer chutar no gol. Né? Pensa a complexidade que é isso daí para o nosso sistema nervoso, né? Quer dizer, você está correndo, então seu corpo está o tempo todo se movimentando e mudando seu ponto de equilíbrio, a bola está rolando, está quicando no chão e está se movimentando de modos aí que não são completamente previsíveis. Você vai ter que pegar, conseguir bater na bola de um jeito, com um certo ângulo e uma certa força, talvez para pegar um efeito e conseguir desviar do goleiro e cair lá no canto do gol. Né? Isso é uma coisa extremamente difícil e, por exemplo, se a gente um dia quiser fazer robôs que jogam futebol, não tem nem ideia de quão distante a gente está disso daí. Tá? De tão complicado que é. Tá? E nosso cérebro faz isso de um modo muito bom. Quer dizer, muito bom assim, conseguir ser um bom jogador de futebol requer treinar muito, mas muitos que treinam muito, uma hora vão lá e conseguem pegar e conseguem correr e acertar a bola no gol enquanto está correndo, né? Chutar a bola correndo e acertar no gol. Okay? Bom, mas voltando agora para aprendizado de máquina, então vamos ver como que a gente aplica esse conceito de modelos e aprendizado de máquina. Tá? Então, quando a gente fala numa técnica de aprendizado de máquina, o que a gente está querendo dizer é que a gente está querendo criar um modelo sobre os dados, tá? De modo que a gente consiga fazer predições ou entender melhor esses dados aí. Tá? Então, o que a gente quer, em geral, vai ser achar uma relação entre uma resposta y e um conjunto de preditores x. Então, um exemplo aqui, eu tenho aqui, esses aqui são dados sintéticos, tá? Não são dados artificiais, não são dados reais, tá? Dados reais não seriam tão bonitos assim, provavelmente a renda aqui estaria muito mais espalhada aqui por uma certa quantidade de anos de educação, tá? Mas aqui é para facilitar, para vocês entenderem o conceito, tá? Então, o que a gente tem aqui como preditor é o tempo de educação, né? Anos de educação, e aqui eu tenho minha resposta, a minha renda. Então a gente consegue ver que tem uma relação entre elas, né? Claramente a renda está dependendo aqui do número de anos de educação. Né? Então isso aqui é meu x, daqui é meu y. E então a gente pode dizer que essa função f é o meu modelo. É como que eu faço esse mapeamento aqui. E tem duas maneiras de fazê-las. Né? O primeiro eu posso pegar e eu posso definir esse modelo manualmente. Tá? Isso daí, por exemplo, eu posso definir que a minha função, sei lá, minha renda aqui é igual a 3 vezes os meu anos de educação. Então eu vou gerar aqui uma curva linear aqui que vai passar mais ou menos próximo dos pontos. Tá? Mas definir manualmente, normalmente só dá para fazer casos muito simples. Tá? Em casos mais complicados, que é quase todos os casos, a gente não consegue fazer. E a segunda maneira é aprender essa função aqui, esse modelo, usando aprendizado de máquina. Então nesse caso aqui, o que eu posso querer? Bom,
será que eu consigo achar uma função que passa mais ou menos próximo desses pontos aqui? E de modo que o meu valor de y, tá, que são meus pontos reais, eles vão ser iguais à minha função f de x mais um epsilon que representa uma variabilidade nos erros, né, nos dados, na verdade um erro. Né? E por que tem essa variabilidade? Por exemplo, duas pessoas com o mesmo nível de educação, eles podem estar em carreiras diferentes, podem estar em empresas diferentes, uma que paga mais ou menos, isso aqui gera variações nos dados. Tá? Então, assim, se a gente tem, por exemplo, duas variáveis, mas a renda, por exemplo, ela não depende só de anos de educação, mas ela também depende também de outros fatores, eu nunca vou conseguir prever exatamente a renda pelos anos de educação, porque é impossível, porque tem mais um monte de fatores que não estão sendo contabilizados. Tá? E todos esses fatores que não são contabilizados, eles estão nesse meu epsilon aqui. Então a ideia é que eu tento achar então esse y de x que fique o mais próximo possível aqui, minimizando esse meu epsilon aqui. Eu quero que esse epsilon seja o menor possível. E para que servem esses modelos? Então, a gente tem dois tipos de aplicações principais que a gente pode ter para o modelo aí. Tá? Um é fazer a predição e a outra é fazer a inferência. A predição ocorre quando a gente está querendo predizer qual que é o valor de uma resposta y a partir de um conjunto de características x. Tá? Então, por exemplo, eu quero saber qual que é o valor de venda de um imóvel em função, por exemplo, do tipo de imóvel, se é um apartamento, uma casa, quantos quartos que tem, quantos cômodos tem, sua idade, qual que é a sua localização, metragem, e várias outras características que ele pode ter, né, nível de conservação. Então, isso aqui é a minha predição. Eu quero, para essa característica, quero gerar a minha resposta y. E a segunda aplicação é a inferência. A inferência, o que a gente está querendo saber é como que as características de x afetam o valor de y. Então, você vai lá, você quer fazer um estudo aí sobre vários imóveis na cidade, tá? E você quer saber, por exemplo, como que o número de quartos afeta o preço da imagem do imóvel, como que a metragem afeta a idade do imóvel, tá? Como que cada um desses fatores afetam, ou a localização. Tá? Isso é o que a gente chama de inferência. A gente quer saber, então, como as características influenciam o y. Aqui, nesse caso da predição, por exemplo, se a gente pode pegar, por exemplo, um site aí de venda online de imóveis que pode pegar, você manda várias informações aí, ele pode te dar um chute inicial de qual que possivelmente é o valor de venda aí, tá? Mas obviamente que para realmente avaliar você acaba precisando de corretor, porque você tem que olhar um monte de informação do imóvel, né? Mas uma diferença, quer dizer, a primeira coisa assim, se você tem um modelo que você consegue fazer inferência, você consegue fazer a predição. Por quê? Porque quando ele está dizendo, se eu sei como as características x influenciam o valor de y, eu consigo calcular y a partir do x. Tá? Mas o oposto não é verdadeiro, tá? Porque no caso de uma predição, eu não estou interessado em como que os valores de x afetam o valor de y. Eu só quero saber o meu resultado final, quer dizer, qual que é o valor de y. Então, essa minha função f de x aqui, ela pode ser uma caixa preta, onde eu ponho os valores das características e o modelo me dá a resposta. Então, um modelo que segue esse comportamento de caixa preta bastante conhecido são as redes neurais. Tá? Redes neurais, você vai lá, você põe as entradas, ele põe a saída, não interessa como que ele fez isso. Por exemplo, sistema de visão computacional, você põe lá e fala, identifique o carro na imagem. Ele identifica o carro e ok. Até existe algumas técnicas que está começando a usar para tentar olhar o que está acontecendo nas redes neurais, assim, mas a princípio isso seria um típico método caixa preta. Agora, tem outros métodos que você consegue interpretar muito mais o que está acontecendo. Tá? Então, esses daí são os que a gente consegue usar para inferência. Então, só voltar aqui um slide. Se a gente tem aqui esse modelo que está dizendo y é igual a f de x e eu sei a forma da função f de x, eu consigo interpretar exatamente o que está ocorrendo. Tá? Então isso daqui funciona, então fica muito mais fácil de entender. Então assim, em geral, quando a gente tem esses modelos que são uma combinação lineares de valores, esses modelos a gente fala que são modelos fáceis de interpretar, são modelos interpretáveis que permitem fazer inferência. Tá? Esses de combinação lineares acabam sendo os mais populares. Bom, o próximo ponto importante é, ok, eu quero achar f de x. Como eu faço para
estimar o f de x, para encontrar meu f de x. E existem dois modos principais aí para fazer essa estimativa, né, que é o que a gente vai falar nesse curso aqui. E aquele que é de longe o mais utilizado, que a gente vai passar aí quase toda a disciplina falando dele, é o que a gente chama de aprendizado supervisionado. No caso do aprendizado supervisionado, o que a gente faz? A gente mostra para o algoritmo múltiplos exemplos, tá, por exemplo, sei lá, de imóveis e suas características, e o modelo tenta aprender essa minha função de mapeamento das características para imóvel. Tá? Então, ele vai pegar, por exemplo, se for um modelo linear, né, que você tem essa combinação aí de valores, né, ele vai pegar e vai tentar descobrir como que essa combinação é feita. E para poder encontrar esses valores, normalmente o que ele faz é minimizar uma função de erro, que a gente chama, ou função de perda, normalmente a gente chama, tá? Que em inglês chama loss function, então fica essa função de perda, função de erro. O que acontece é assim, você pega, o algoritmo faz uma predição. Se ele erra a predição, você incrementa o valor dessa função de erro aí. Então, cada exemplo que ele erra, você incrementa o valor dela. E quando ele acerta, você não incrementa em nada. E daí o que você quer fazer? Bom, eu quero pegar, eu quero diminuir esse erro. Por quê? Porque daí vai diminuir, quero diminuir o valor dessa função de erro. Por quê? Porque daí vai diminuir a quantidade de erros que eu fiz. E daí, assim, esse meu conjunto de treinamento, ele pode ter, por exemplo, vou pegar aqui um exemplo você quer fazer um sistema que faz detecção de spams, tá? Num aplicativo de e-mail. E daí o que você vai fornecer para ele? Você pode fornecer um monte de exemplos de e-mails que são spam e um monte de exemplos de e-mails que são legítimos, que não são spam. Tá? Então os e-mails legítimos estou marcando aqui com esse sinal de OK, né? O sinal verde aqui, e em vermelho aqui eu estou marcando os que são spam. E daí você pega e mostra um monte de exemplo para o algoritmo de aprendizado de máquina de spam e não spam. E daí ele tenta extrair algumas características dos e-mails que fazem com que ele seja spam. Por exemplo, sei lá, pode ser que ele vá para muitos destinatários, tem um monte de palavras lá que normalmente são usadas por e-mails de spam, e daí ele começa a juntar várias características para depois tentar classificar se aquele e-mail é spam ou não. E vejam que aqui eu usei esse termo classificação, que eu estou querendo dizer, ó, eu quero pegar aqui um exemplo e quero classificar em uma de várias classes. Tá? Então a gente chama de classificação. E esse é um tipo muito comum de aplicação de aprendizado de máquina. Mas tem um segundo tipo que também é super importante e que a gente vai falar bastante, que são os casos de regressão, que é quando a gente está querendo prever um número real a partir aí de algumas características. Então vamos supor que isso seja, por exemplo, tá, o número de vendas de equipamentos esportivos em função do mês do ano. Tá? Então vamos fazer de conta que em julho e dezembro são os meses que mais vendem aí perto das férias. Então o que a gente está querendo descobrir é qual que é a relação dessa minha características para o meu valor. Eu quero aprender uma função que passa mais ou menos próximos aqui desses meus pontos. Tá? Então, de novo, o aprendizado supervisionado é de longe o tipo mais comum aí de aplicação de aprendizado de máquina. Bom, mas o que acontece se eu não tenho esses rótulos? Tá? Eu tenho um monte de e-mail, mas eu não sei se eles são spam ou não. O que eu faço? Será que eu ainda consigo trabalhar com esses dados? Tá? E na verdade, essa questão de conseguir trabalhar com dados que não têm rótulos é uma coisa super importante, tá? Porque, por exemplo, a gente fala desse algoritmo de aprendizado de máquina, de deep learning, né, aprendizado profundo, que, por exemplo, aprende a reconhecer objetos, tenta encontrar um carro numa imagem, um avião, um semáforo. E como que você precisa fazer? Você mostra milhares, milhões de exemplos de imagens que têm carros, que têm semáforos. Só que agora, para você indicar onde que está o carro, o semáforo em cada imagem, alguém tem que ir lá e tem que marcar onde que está. E você já deve imaginar então que o custo de gerar esses exemplos com rótulos ele é muito alto. Tá? Então, cada vez mais as pessoas estão estudando técnicas aí que a gente chama de aprendizado não supervisionado, quer dizer, como que a gente consegue aprender coisas sobre os meus dados sem existência de rótulos. Então, um exemplo aqui para deixar bem claro: eu tenho aqui esse meu conjunto de treinamento,
e eu quero dividi-los em 4 classes. Vamos pensar aqui no nosso exemplo de recomendação de filmes. Vamos pensar que aqui é um estilo de filme, aqui é um segundo estilo de filme. E os usuários estão aqui nesses eixos aqui de acordo com o quanto eles gostam de cada estilo, né? A gente olhar aqui, a gente vai ver rapidamente que parece que tem 4 grupos de usuários, né? E se você colocar um algoritmo não supervisionado de aprendizado de máquina para separar esses indivíduos em grupos, é bem provável que ele vai justamente achar esses 4 grupos aqui. Então, essa seria basicamente uma aplicação bastante importante de algoritmo não supervisionado, que é, bom, como que eu consigo fazer um agrupamento dos meus dados? Um segundo tipo de exemplo é para encontrar anomalias. Então, se eu pegar aqui esses dados, tá, que estão aqui os cinzas, esse verde aqui, e comparar com o vermelho, vocês vão ver que claramente esse vermelho aqui ele é atípico, né? Ele está fora aqui do padrão dos outros. Então, esses algoritmos também conseguem detectar que isso aqui é uma anomalia, né? E por que eu quero detectar anomalia? Vários motivos. Se eu tenho um monte de exemplos e algum está muito atípico, muito fora do normal, aquele exemplo que chama atenção, né? A gente tem que tentar olhar, bom, será que ele está fora do normal? Será que é alguma coisa importante que pode ter acontecido? Ou será que foi só um erro de leitura? Então, em geral, anomalias são coisas que são importantes a gente investigar. Ou às vezes pode ter até algumas aplicações práticas mesmo, por exemplo, você quer fazer sistemas de segurança digital, de detecção de intrusões lá em redes, por exemplo. Detecção de anomalias é uma ferramenta super importante, porque, por exemplo, você começa a ter um tráfego de informação que é atípico, fora do normal, ou um usuário fazendo um monte de consultas que seria altamente improvável de alguém estar fazendo, isso é uma anomalia. E daí, a partir dessa detecção de anomalia, por exemplo, o sistema de segurança pode ir lá e pode tentar tomar algumas ações aí. E finalmente, um terceiro tipo de aplicação é no caso de redução de dimensionalidade. Então, a gente pode dizer que o número de dimensões de um exemplo é igual ao seu número de características. Então, se, por exemplo, eu estou querendo saber o preço de um imóvel em função de 10 características diferentes, sei lá, o número de quartos, localização, idade, os meus dados têm dimensão 10. No caso de imagens, as dimensões são muito maiores, né, porque cada pixel é uma dimensão. Então, se eu tiver, por exemplo, em escala de tons de cinza, digamos que eu estou com 256 tons de cinza, cada pixel é uma dimensão que é o valor de 0 a 256. E se eu tiver, então, com uma imagem com 1 milhão de pixels, eu tenho 1 milhão de dimensões. E agora, se eu tiver com cores, que eu vou ter 3 canais, né, de cores por pixel, eu tenho 3 milhões de dimensões. Normalmente, sim, com imagem a gente pode querer diminuir a dimensão por vários motivos. A gente pode querer deixar elas, por exemplo, no número menor de dimensões, que daí a gente consegue aplicar algum algoritmo de aprendizado de máquina mais simples. Pode ser uma aplicação aí. E tem muitas redes neurais que fazem isso, tentam mapear esses objetos num espaço de dimensão menor. Ou até para visualização. Então aqui, por exemplo, está mapeado aqui 10 tipos aqui de objetos, tá, no espaço de 2 dimensões. Isso aqui pode ser bom para visualização, porque daí quando a gente olha aqui, a gente vê que nessas 2 dimensões, os carros eles estão próximos aqui dos caminhões. Então o carro aqui é o laranja, o caminhão em verde. Tá? Mas eles estão muito longe de cachorros. E cachorros estão perto de gatos. Dá o que faz sentido, né? Então é mais fácil confundir um cachorro com um gato do que um cachorro com um carro. E eles estão muito longe um do outro. Agora o avião está meio longe aqui também de carros e caminhões, mas você tem aqui uma certa superposição em alguns casos aí, uma sobreposição que pode gerar alguma confusão aí, dependendo do ângulo. Você pode ver o avião, do tipo de avião ou de caminhão. Só. Então eles não são separados tão fortemente assim. Okay? A gente vai ver aprendizado supervisionado em uma das semanas, mais para o final do curso. É importante vocês conhecerem um pouco também dessas técnicas aqui. Tá? Só falar aqui na parte de redes neurais, isso daí é um tópico que é bastante importante hoje em dia, né? Que nem eu falei, que ficar rotulando imagens é super difícil. Então o pessoal está investindo bastante em verificar maneiras para que as redes neurais consigam aprender a extrair informação de imagem mesmo que não tenha rótulo nenhum nelas. Tá? Então esse é um tópico bastante importante aí em redes neurais. O pessoal chama isso de aprendizado autossupervisionado. É um tipo aí de aprendizado não supervisionado, mas não vou entrar aqui muito em detalhes. Bom, mas continuando agora nos modelos,
Os modelos a gente pode ainda classificá-los em dois tipos extras de modelo, tá? Que são modelos paramétricos e não paramétricos. O que é um modelo paramétrico? É um modelo que é definido por um conjunto de parâmetros. Então aqui eu posso pensar, bom, esses aqui são meus pontos, é um exemplo parecido que a gente já visto, né, que é qual que é a minha renda em função dos anos de estudo, mas aqui eles põem mais uma dimensão que é a minha senioridade, quer dizer, quanto tempo de experiência eu tenho na área ou talvez na empresa em particular. E a ideia é que com maior grau de senioridade você vai ter um salário maior. E daí a gente pode pensar, bom, eu vou fazer uma suposição de que a minha renda ela tem um valor que, sei lá, da pessoa ela vai ter um valor fixo aqui, constante, independente, que independe da educação ou de nível de senioridade, sei lá, pode ser o salário mínimo, alguma coisa assim. E daí depois você vai ter o seu nível de educação multiplicado por um valor beta, que vai ser o peso dele, mais o seu nível de senioridade multiplicado por um beta 2, que vai ser o peso dessa senioridade. E daí eu posso fazer uma suposição de que a minha renda pode ser aproximada por essa equação aqui. É uma combinação linear, tá, ponderada na minha senioridade e educação. Tá. Agora, se eu fizer essa suposição, o meu problema de achar f de x ficou muito mais fácil, né? Porque agora basta eu achar três valores. É muito mais fácil do que tentar encontrar uma função genérica f de x qualquer que resolve o meu problema. Então, com isso, eu consigo resolver o meu problema. E vejam que aqui, se eu pego essa função aqui e eu faço ajustes de beta 0, beta 1 e beta 2, eu acabo ficando bem próximo aqui dos meus pontos, e até mais próximo do caso quando eu tinha uma dimensão só, né, que eu mostrei em alguns slides atrás. Então veja o que eu estou ganhando aí. Eu estou ganhando simplicidade, né, mas eu estou perdendo em poder, quer dizer, porque aqui eu não consigo colocar um plano qualquer, tá? Eu só consigo colocar, desculpa, não consigo colocar uma curva, né, qualquer. Eu só consigo colocar um plano, porque eu estou supondo que meu modelo é linear. Tá? Bom, mas então acho que todo modelo paramétrico ele vai ser algo desse tipo, onde você vai ter um conjunto aqui de parâmetros que você vai aprender aí usando algum algoritmo de aprendizado de máquina. Tá? Então essa é a definição do modelo paramétrico. Tá? E daí, assim, depois que você definir o modelo, o passo seguinte qual é? Eu quero descobrir meu beta 0, beta 1 e beta 2. Tá? Isso daí é o que depois a gente chama o processo de ajuste, né, que seria o meu fitting, ou treino, né, é a mesma coisa, né, que seria o training do meu modelo. Então vai ser sempre assim, você define o modelo, depois você vai lá e você faz o treino do seu modelo para descobrir o valor dos parâmetros. Tá? Então quando a gente for usar as bibliotecas que a gente vai ver mais pra frente de Python, em quase todos os casos esses seus modelos eles vão ter uma função chamada de fit. E essa função fit aí era usada para fazer esse ajuste no modelo, esse treino do modelo. Tá? A gente vai ver mais desse processo aí nas próximas semanas aí. E finalmente, o último tipo de modelo aqui é o meu modelo não paramétrico, que, como o nome já diz, ele não depende de parâmetros. Então agora a gente não está fazendo mais nenhuma suposição de qual que é a forma de f. Ela é um plano, ou ela é uma exponencial, ela é, sei lá, é quadrática. Eu não faço mais suposição nenhuma. Tá? Então se for pegar aqui desse lado, a gente pode criar um plano onde ele se ajusta perfeitamente aos meus dados. Né? E daí você fala, bom, isso aqui é bom, né? Porque daí eu consigo fazer um plano que ajusta perfeitamente. Tá? Mas na verdade não. Né? Por quê? Me parece pouco provável que a dependência aqui da renda com a senioridade seja uma coisa assim tão com tantas ondulações assim, tão irregular, tá? O mais provável é que esses pontos estão um pouquinho mais que assim, mais que abaixo por ruído. Então, possivelmente o meu modelo linear talvez capture melhor o que essa dependência aqui do que esse meu modelo não paramétrico que consegue ajustar exatamente nos meus pontos. Tá? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Tá? Então ele dá mais flexibilidade, mas tomar um pouco de cuidado. Tá? Mas assim, essa flexibilidade,
Na verdade, também é uma coisa que eu posso ajustar nos meus modelos, tá? Então, tem modelos não paramétricos que são super flexíveis, eu faço a minha curva passar exatamente nos pontos, ou eu posso fazer modelos menos flexíveis, aonde eu limito, por exemplo, o quanto que qual que é o ângulo possível dessas curvas, eu consigo forçar ele a ficar muito mais suave. Então, um exemplo aqui seria um algoritmo que a gente vai ver um pouco mais para frente no curso, que seria o KNN, né? Seria os K vizinhos mais próximos. É, então aqui eu posso ter, por exemplo, um conjunto aqui de dados e eles são de três categorias: azul, verde e vermelho, depende da categoria que eles são. E daí eu tenho um novo exemplo e eu quero saber de qual categoria que ele é. E como que ele descobre a categoria? Ele olha para os K vizinhos mais próximos. Então eu posso ter meu 1NN, que ele olha só para o primeiro vizinho mais próximo, ou meu 5NN, que ele olha para os cinco vizinhos mais próximos e tenta tirar uma média aí deles aí. Tá? Ou ver qual, por exemplo, no caso de uma classificação, né, qual que é o rótulo mais comum. Então você vê que quando é um NN, ele fica aqui um espaço de classificação super complexo, né? Então você tem aqui um verde com um azul sozinho aqui no meio, depois um outro azul sozinho aqui, tá? Então você vê que esse espaço tudo picotado, né? Agora, quando você coloca 5 vizinhos, você vai ver que o espaço ele fica muito mais suave, né? Então você fica os trechos aqui do verde, eles ficam muito mais contínuos, sem tanta interrupção no meio que nem aqui, né? Ou aqui, por exemplo. Tá? Isso aqui em geral normalmente é mais razoável que seja assim, porque é mais provável que aqui seja um ruído, alguma coisa assim, do que realmente não. Aqui é o verde, tem um sozinho vermelho aqui que define que quem está aqui na verdade é categoria vermelha e não verde. Tá? Então a gente fala que isso daqui, nesse caso aqui, o espaço ele é muito mais suave. Tá? E tem até algumas regiões que estão em brancos aqui, que provavelmente são regiões onde você tem mais de uma classificação possível, sei lá. Então daí você teria que ou sortear alguma coisa assim, né? Mas o principal é que ele fica muito mais suave. Um segundo exemplo aqui são aqueles algoritmos lá de agrupamento. Tem muitos deles que também são é, não paramétricos, está simplesmente olhando se os valores, as estatísticas são parecidas ou não. Então, isso não depende aí de nenhuma hipótese, nada, tá? Com relação a ter uma parametrização específica. Né? Então, nesse caso aqui, a gente fala que é não paramétrico. Tá? Então, tanto modelos paramétricos como não paramétricos pode ser de regressão, classificação, supervisionado, não supervisionado.